Fala galera, vamos com mais um react aqui. React polêmico iceberg do Brasileirão, desse canal aqui que eu não sei falar o nome. Pô, é isso. Esse canal aqui é brabo, os cara. Já sou inscrito, deixa o like, é isso. E deixa o like no meu vídeo, se inscreve no canal também. O canal dos caras é foda aí. Você já acompanha futebol, você já viu esse canal aí? Tá reagindo, já viu ele por aí no. Bora. Pegar meu fone. Bora. A mais um vídeo. E nesse mês, vamos ver o iceberg do Campeonato Olha, Brasileiro. Imagino que a essa altura do campeonato, todos saibam o que é um vídeo de iceberg. você Mas uma sabe? Mas vai dar um. explicadinha rápida não mata ninguém. Então, basicamente, ao longo desse vídeo, teremos vários tópicos de acontecimentos que envolvem o Brasileirão. Sem ser Ah, A, B, C ou D. Eles foram distribuídos em 5 camadas. Nas camadas de cima, os assuntos mais ah. comentados e conhecidos. E quanto mais a gente desce, mais desconhecidos ou trágicos vão ficando os tópicos. Então, já chega de enrolação, vambora começar o vídeo. Tá bom, bora. Camada 1, superfície. O surgimento. O Campeonato Brasileiro não surgiu de uma forma organizada e constante do jeito que a gente conhece hoje. Inclusive, foi um dos últimos campeonatos nacionais a surgir na América do Sul. Ó, Isso aí, se ó. dá, entre diversos outros fatores, Brasil é pela grande extensão sempre territorial do país. Então, organizado. os vários Deixa eu ver. campeonatos estaduais meio que cumpriam a função de um nacional. Oficialmente, reconhecido pela CBF hoje, a primeira edição de um torneio nacional aconteceu em 1936. Quem ganhou? Ele mesmo, o maior de Minas. Clube Atlético Mineiro. Ó, Depois disso, só em 1959, que só aconteceu por livre e espontânea pressão da Comebol aí, para ó. que o Brasil pudesse Aí, enviar um olha aí. representante para a Libertadores. Mas a CBF só reconheceu esses torneios como campeonatos brasileiros muitos anos depois. O primeiro torneio criado com a intenção de ser um campeonato brasileiro aconteceu em 1971. Quem ganhou de novo? Ele mesmo. Clube Atlético Mineiro, Galo. Maior de Minas, caralho. Daí em diante, ele foi disputado em todos os anos, das formas mais variadas e com os regulamentos mais absurdos Tá. possíveis, até em 2003 se encontrar um padrão, que se mantém até hoje, na era dos pontos corridos. A Série B surgiu em 1971, mas só Ó. veio a ser disputada regularmente na década de 80. A primeira edição da Série C ocorreu em 1981, mas também tiveram vários hiatos. Já a Série D vem sendo disputada desde 2009 e por algum Ah. milagre, de maneira ininterrupta. Ao longo da história do Campeonato Brasileiro, Time que não caiu. apenas 2 times nunca foram Galo, rebaixados Galo. da primeira divisão. São eles São Paulo e Flamengo. Aí Essa é lista vem foda. ficando cada Cara, vez mais seleta nos últimos anos, esse ano, caralho, velho, será que os caras nunca vai cair, viado? Os caras tem que cair, velho. Uma hora você tem que cair. tendo inclusive feito mais uma vítima nessa última temporada, o Cuiabá, que disputou a Série A Pô, pela primeira vez em 2021 mas e aí. acabava aparecendo nesse grupo, gerando uma imagem meio bizarra. Com o acesso do Mirassol para 2025, em tese ele entra no seu lugar, porque nunca caiu em uma divisão nacional. Ah, Mas a mas verdadeira aí. lista de times que nunca caíram de divisão, tendo disputado elas desde o princípio, os de fato nunca rebaixados são apenas São Paulo e Flamengo. Nas outras divisões também tem times que nunca caíram, mas evidentemente nunca subiram também. É. Mas essa lista muda muito ao longo do tempo, porque esses geralmente são times que estão emergindo agora e tendem a acabar sofrendo um rebaixamento em breve. 45 pontos. Esse é considerado o número mágico para escapar do rebaixamento na Série A do Brasileirão. Tem muito time que começa o ano já fazendo conta para ver. Aí, seu time. Cara, eu nunca vi. Meu time, desde quando eu acompanho futebol, eu. O Galo nunca, tipo assim, eu lembrar, tipo assim, caralho, meu time. O Galo tem que fazer 45 pontos pra não escapar, velho. Na minha cabeça, o Galo tem que fazer também ser campeão, irmão.
Eu sou campeão, é top 4 brasileiro, e é isso, cara. Deixa aí nos comentários se seu time, assim, no começo do ano já tá pensando nos 45 pontos. Deixa aí no comentário. Meu time, eu nunca. Quanto falta para chegar aos 45 pontos. Mas o futebol não é uma ciência exata. Então, nem sempre esses 45 são suficientes. Em 2009, Aí, ó. Curitiba caiu 45 pontos mesmo aí, ó. tendo alcançado os tais 45 pontos. Em 2013, o Fluminense Ó, o teria Fluminense. caído com 46, Ah. mas teve o caso Everton e a Xiii. Portuguesa acabou caindo com 44. Roubaram. O Bizarro. Botafogo Bizarro. na temporada 2023 Maior foi a pipocada da maior história. pipocada da história do Maior. futebol brasileiro. Fez um primeiro turno de almanaque, o melhor da 47 história pontos. dos pontos corridos. Chegou a abrir 13 pontos de vantagem. Depois de uma oscilação até então Cuiabá. normal, ele poderia praticamente selar o título vencendo Jogo é bizarro, o moleque. Palmeiras em casa. Jogo é O Botafogo bizarro. abriu 3-0 no primeiro tempo. Teve a chance de fazer Quem viu esse jogo viu. Um dos maiores jogos da história do Brasileirão, velho. É, um 4-1 jogaço. com um pênalti. Inacreditável. Mas o goleiro defendeu a cobrança. Calma. Na sequência, eles conseguiram levar a virada. 4-3 nos minutos finais da partida. E Puta daí em que pariu. diante, foi Olha lá. só ladeira abaixo. 4x3. Flaco Lopes. 2 do Hendrick. Cara, ele viu o Hendrick jogou pra cara esse jogo, velho. Destruiu, mano. O Grêmio venceu por 3-1. Olha o Grêmio. 3 do Soares. E o do Everton. Moleque, que loucura, De velho. novo deixaram a vitória escapar. Tomou um gol de Esse do empate. Bragantino. Esse gol de empate é absurdo, realmente. No último Puta que minuto pariu. contra o Bragantino. Tomou um gol de empate. Olha o Santos. No último minuto contra o Santos. Rebaixado. Santos rebaixado, velho. Realmente, tá? Acho que o Santos tá bem rebaixado aí, pô. Eu acho. Caralho. Fez um gol nos acréscimos Rebaixado, o Curitiba também desempatou, velho. no segundo Loucura. tempo contra o Coxa, mas no último segundo tomou o gol de empate. O E Vasco. ainda várias derrotas para times que estavam em situações lamentáveis no campeonato, o que deixou o Botafogo na Caralho, quinta colocação. Olha isso. Ou Quinto, seja, velho. um primeiro turno de campeão e um segundo turno de rebaixado. Eu acabei de comprar esse iPhone 16 novo aqui, só avaliando empresas. Se você não sabe, empresas famosas como Netflix, Amazon e até mesmo a Apple te pagam comissões. Ah, calma aí. 41 Em anos. 2020, Maior. A maior narração. poderia quebrar Vai- o recorde de vai mostrar? 40 Vai mostrar pontos ela? E vencer o Campeonato Brasileiro. Joguei, né? Olha o Galo, olha o Galo lá, olha o Galo lá. Flamengo de 71, 69 Internacional Atlético. Tá falando. Minha cabeça é de torcedor, mano. Sempre o Galo vai ou disputar título ou ficar em quarto, velho. Sim, ele tem Libertador direto. Ok, né? Ano passado agora deu ruim. Acontece. Isso precisava apenas vencer em casa Inacreditável, velho. que já não lutava por nada no torneio, e torcer por um tropeço do Flamengo frente ao São Paulo. E como o Flamengo perdeu para o São Paulo no Morumbi, o Inter só dependia de si para levantar o caneco. Meu e em uma Deus. partida com muitas controvérsias, no último minuto aconteceu uma das maiores narrações Mas- da história do campeonato Aí, vai mostrar. A maior narração da história do Brasileirão. A maior. Não existe um melhor que essa. brasileiro. Infelizmente, Gustavo pro torcedor Villani. colorado. Na tabela, Peglo pro Cuesta, bateu cruzado, Edenilson! Ah! 41 anos. Caramba. Mas, Em 2019, o Cruzeiro tava bem mal das pernas do brasileiro. cara. E a diretoria não Fala, tava Zezé. Bom dia, colaborando. cara. Os jogadores estavam sem receber. Foi então Olha o Galo ali, ó. que tava colaborando 13º. Ai. 41. Rebaixado no Cruzeiro teve 33 já. Os Ó o Botafogo também lá. estavam sem receber. Foi então que vazou Bom dia, o áudio presidente. dos Faça- medalhões do time, Thiago Melhor áudio da história. Esse é o melhor áudio. Se aquele é a melhor narração, esse é o melhor áudio da história. Neves, enviado pro presidente do clube, pedindo pra Thiago ele Neves é parar sacanagem, velho. para dar uma motivada nos jogadores antes de uma partida decisiva pela permanência contra o CSA. Escuta esse áudio, E escuta. acabou saindo essa pérola aí. Fala, Zezé, bom dia, cara.
Deixa eu te falar uma coisa. Eu tô pensando aqui, sei que tá difícil pra vocês aí, pra arrumar recurso, eu sei que tá correndo atrás, mas eu tô falando por mim, não falei com ninguém, tá? Do time. Ah, Vê se você não consegue, pelo menos pagar esses outros 60% antes do jogo, cara, de quinta-feira. ah, Que aí não precisa nem ter bicho, entendeu? nem Pra ter ganhar jogo. bicho. É uma motivação a mais pra Mas, gente, cara. mas cara. Acertar o salário aí, e aí você não precisa arrumar uma premiação pra ganhar o jogo, porque a obrigação nossa é ganhar esse jogo, tá louco? Obrigado, pelo amor de Deus, né, cara? Pô, faz esse esforço pra gente Cara, aí, até quinta-feira tentar acertar esses 60% que tá atrasado do salário. No final pô, do ainda o cara, ele perdeu, ele errou o pênalti. Olha, esse é o dia muito foda, velho. o Cruzeiro perdeu pro CSA com o próprio Thiago Neves perdendo o Olha pênalti. isso, cara. E Exato. posteriormente, ambos os times acabaram Cara, cara. caindo. E esse áudio abriu os portões do inferno pro Cruzeiro, que não Olha venceu os isso. 5 confrontos seguintes contra o CSA. Freguesia. O maior e o menor público. O maior público registrado em uma partida de campeonato brasileiro foi no jogo da 155 volta mil, final do filho. ano de 1983. Maracanã é muito grande, né, velho? 55.523 pessoas assistiram à vitória e o título do Flamengo sobre o Santos. Vale dizer que os 10 principais públicos da história foram no velho Olha, ó. Maracanã. Aí tem um cara ali, ó, Flamengo e Galo. Perdemos. Ó, os maiores públicos. Flamengo e Santos, Flamengo e Atlético Mineiro, Fluminense e Corinthians, Flamengo e Grêmio, Botafogo e Flamengo, Fluminense e Vasco, Botafogo e Flamengo, Flamengo e Vasco, Flamengo e Guarani e Vasco Internacional. Já o menor público foi de 55 pessoas. Porra! 55 guerreiros que assistiram Juventude Aí tá. 2, Portuguesa, Tem que ser guerreiro pra assistir um Juventude no em Estádio português. Olímpico, em 1997. Eu achei curioso E o Vasco aí? segundo menor público foi um Vasco do Vasco. Paraná, em São Januário, que só levou 71 pessoas ao estádio. Tem um motivo muito importante do porquê. Não eu tem, escolhi não. os conteúdos Não tem, de não. programação do curso.dev por dia 1, dia Ah, o maior jogo da história, Essa né? foi uma das maiores partidas da história do futebol brasileiro, mesmo valendo muito pouco ou praticamente nada em questão de título. Tínhamos de um lado a jovem promessa Olha esse Neymar, time. Olha esse time, olha esse time. pouco ou praticamente nada em questão de título. Tínhamos de um lado a jovem Olha esse time do Santos, velho. Lembrando, mano, eu não lembro nada dessa época, velho, de futebol, assim, eu não acompanhava, mano. Não tem nada, nenhuma flash de memória, assim, não tem. Eu vejo vídeo assim, depois, assim, meu time, Léo, Durval lembro. Durval, lembro. Do Dracena, lembro. Lembro por causa do videogame, mano. Parecia esses caras lá. Pará. Pô, Paralelo. Elano, Arouca jogou no Galo, tá? Elano, Ibson, Ganso, Gênio, Neymar, Borges. Time, pô, time foda. E Rafael Cabral no gol, né? Que é do Cruzeiro. Arangueiro. O time do Flamengo. Léo Moura, craque. Elton, Ronaldo Angelim. Conheço. Júnior César. Luiz Antônio, Williams, Renato Abreu, Thiago Neves, Renato Gaúcho, Bruxo e o David. Pô, dois times foda, velho. e do outro 2013. já consagrado Ronaldinho Gaúcho. 7 Logo do aos 12. 5 minutos, o Santos abriu 3-0 com o terceiro gol, dando ao Neymar o prêmio Puskás de gol mais bonito Toma. do ano. Nossa, Pouco igual é antes, foda. o atacante David Pô. perdeu um gol inacreditável. Gol mais sem perdido da goleiro. história. O Flamengo, nos 15 minutos seguintes, Toma. diminuiu para 3 Olha o Rafael Cabral, cara. Olha o Rafael Cabral, cara. O Flamengo, nos 15 minutos seguintes, diminuiu para 3-2. E daí teve um pênalti pro Santos. Elano tentou dar uma cavadinha, Pô, mas o goleiro Felipe a defendeu cavada não e dá. ainda meteu uma embaixadinha só pra tirar com a cara dele. O Flamengo sairia vencedor com 3 gols de Ronaldinho. Segundo Caralho. deles, um Toma. golaço de falta passando a bola por baixo da barreira. Teve de tudo nesse jogo, Ah, não. o mais puro suco de futebol brasileiro. Super Série B. No ano de 2022, a Essa Série B eu assisti, sim,
praticamente. Eu acho que eu assisti toda, mano. Todos os jogos não, mas, tipo, eu tava torcendo pro Vasco subir. É época eu tava torcendo pro Vasco subir, mano. Queria muito que o Vasco subisse. Eu acho que o Vasco tava tempinho na Série B. Falei, caralho, eu vou torcer. Assistir vários jogos, mano, do Vasco na Série B. Segunda Vários. divisão brasileira Você- contava simplesmente com o Super Grêmio, Cruzeiro, Vasco da Gama, Bahia e Sport. Além, é claro, de vários outros clubes muito tradicionais no Uma Série B futebol foda, meu brasileiro, mas que já estão mais habituados com a segundona. Essa ficou conhecida como a Super Série B, por contar com a presença ilustre de tantos times grandes. O Cruzeiro foi o campeão. O Grêmio, Bahia e Vasco Moleque, completaram as vagas O Vasco quase deu merda, filho. de acesso. Deu O merda. Sport acabou ficando apenas na 7ª colocação. E quase que Ituano e Sampaio Corrêa aprontaram pra cima do Vasco, que só subiu de forma dramática na última rodada, na famigerada Batalha de tudo. Batalha de Esse jogo é absurdo, velho. Quem nunca viu? Pesquisa aí no YouTube. Vasco e Ituano. Eu acho que batalha de Itu aí, mano. Esse jogo foi absurdo, velho. Caralho, gol do Nenê de pênalti, velho. Loucura esse jogo. Loucura. Ranking geral. Esse é o ranking geral do Campeonato Ó, Brasileiro. aí, ó. Quantos pontos seu time tá fazendo aí? Olha aí. São Paulo, 2.318. Flamengo, 2.231. Internacional, 2.221. Ao Galo. Falando, velho. O Galo sempre tá lá. E a Maria, as Maria. Tá lá em nono. Respeitar o maior, porra. Somando os pontos de cada vitória desde a primeira edição até os dias de hoje. O curioso é que muitos dos líderes não estão dentre os maiores campeões nacionais. Olha o Palmeiras, São Paulo cara. aparece Bizarro. na ponta do ranking desde o ano de 2006 e o maior campeão, Palmeiras, é o 6º colocado. Loucura, né? Palmeiras, o campeão 2 vezes no mesmo Se você olhar ano? os anos das conquistas do Palmeiras, você vai perceber que o número 67 aparece 2 vezes. Ué. O que aconteceu foi que em 1967 e 68 haviam 2 torneios completamente diferentes que aconteciam no mesmo ano e foram considerados campeonatos brasileiros pela CBF. A Taça Brasil, que era o campeonato disputado Marmelada. em 1959, e o torneio Roberto Gomes Pedrosa, que passou a acontecer em 67. E em 67, o Palmeiras conseguiu o feito Ó. de vencer os 2 Olha o torneios, Palmeiras, cara. ganhando, portanto, 2 títulos brasileiros em apenas um ano. E isso é coisa de Palmeiras mesmo, porque em 2021 ele venceu 2 Libertadores Ó. em um só ano. Toma. Isso porque a edição de 2020 terminaria apenas no início de 2021. Esse é um termo que Ah, define torcedores rivais de alguns times que obtiveram conquistas reconhecidas pela CBF no ano de 2010. O que aconteceu foi o seguinte: até o dia 12 de dezembro de 2010, esses eram os maiores campeões brasileiros. No dia 13 de dezembro, assim ficou a lista. Caralho. Até então, só eram considerados campeonatos brasileiros os títulos de 1971 em diante. Do Galão. Quem ganhou? Quase que deu. Porra. Passaram a ser reconhecidos a Taça Brasil e o torneio Roberto Gomes Pedrosa. Algo semelhante aconteceu em 2023, quando a CBF reconheceu Isso aí. os campeões de 1937 Se chorar, manda áudio. Se chorar, manda áudio. Do Galão. Fica teste, Atlético toma. Mineiro como um campeonato brasileiro. Hoje, Sport, Ceará e Fortaleza lutam pelo reconhecimento do torneio Norte e Nordeste como um título brasileiro, Pelo amor de mas a Deus. princípio sem sucesso. É, isso aí mesmo. Os clubes beneficiados por esse reconhecimento tardio da CBF foram o Santos, com 6 títulos, Caralho. Palmeiras, com 4, Olha Bahia, só. Cruzeiro, Caralho. Flamengo, Fluminense e Atlético Mineiro tiveram um título reconhecido. Ah, Vale dizer que esses títulos ainda dividem a opinião da mídia. Os que são contrários afirmam que essa foi uma ação populista do presidente da CBF, É, isso visando aí. influenciar na eleição da entidade. é 1987. Essa é possivelmente a polêmica do futebol Quem é o campeão de 87? Flamengo ou Sport? Flamengo ou Sport, cara. Sport. brasileiro. Quem é o campeão de 87? Sport ou Flamengo? A treta é o seguinte: a CBF iria reduzir de 80 para 24 o número de times
para a temporada de 87. Ah. Porém, o Botafogo ficou fora desses 24. E daí a CBF deu para trás nessa ideia, chegando inclusive a afirmar que não qual teria é? condições financeiras de Edição, realizar velho. o torneio. Isso é bom. Os 13 principais times do país se reuniram e decidiram que iriam fazer um campeonato eles mesmos, a chamada Copa União. Foi nesse momento, inclusive, em que foi criado o famoso Clube dos 13. Foi então que a CBF, sempre muito coerente, voltou Sim. atrás e disse que iria realizar um campeonato com 40 times mesmo. Então, ela criou um regulamento que previa um cruzamento entre os dois A CBF sempre arrumando, né? modo amarelo com os finalistas da Copa União, que era É o modo sem. verde. Porém, o Clube dos 13 não gostou da ideia e disse que não iria disputar cruzamento nenhum, mesmo com a CBF dizendo o contrário. Mas o representante do Clube dos 13 na CBF era nada menos que Eurico Miranda. É ele mesmo. Eurico Miranda. Cara, Eurico Miranda era bizarro, né, velho? Cara, esse cara é doido. Ele aceitou o acordo com a CBF e assinou o regulamento que incluía o cruzamento. Esse que foi considerado por muitos um ato de traição. Cara, é doido, velho. Os campeonatos aconteceram e o Flamengo acabou. Olha o Galo, viado. Oi, peraí. Por que o Galo tem mais pontos e não passou? Ah, é 7 jogos, 10 vitórias. 5 empates e 2 derrotas. Oxi. Roubaram, porra. Roubaram o Galo, caralho. Acabou campeão do módulo verde da Copa União, que É era máfia. considerada, na época, a principal divisão, pelo motivo óbvio de conter os 13 grandes nela. Na ocasião, o presidente do Flamengo reafirmou sua posição, dizendo que não teria cruzamento, portanto, o Flamengo era campeão brasileiro e ponto final. O módulo amarelo teve 2 campeões. Olha o A Sport. final entre Sport e Guarani foi para a disputa de pênaltis, e quando estavam empatados em 11-11, os presidentes se reuniram e decidiram dividir o título. Ué. Afinal, Oxi. eles já iam disputar o cruzamento e não ia mudar nada se o campeão fosse o Eu Sport. acho que ia. Guarani. Meu filho, eu quero é a taça. Gastaram de troféu no clube. E assim, É dividido. com o cruzamento entre os 2 finalistas do módulo verde, Flamengo e Internacional, contra os 2 finalistas do módulo amarelo, O Sport Guarani. Sport e Guarani. Beleza. Mas Flamengo e Inter não compareceram e levaram WO. E Peidaram na farofa. na grande final do Campeonato Brasileiro, o Sport acabou derrotando o Guarani por Toma, 2 Sport campeão. agregados, Sport campeão. sendo considerado oficialmente como o campeão de 87. Sport campeão de 87. No ano seguinte, Sport e Guarani foram os representantes brasileiros na Libertadores, e não Flamengo e Inter. Vou chegar na conclusão aqui. Sport campeão de 87. Essa é uma treta que foi levada aos tribunais incontáveis vezes. E em maio de 2024, o STF tomou a decisão Toma, de ô careca. o Sport Clube do Recife Toma, como respeite. o único campeão de 87. Mas vale dizer que em 2011, a CBF chegou a reconhecer Flamengo e Sport como campeões de 87. Mas pouco depois, essa decisão foi invalidada. Sport é o único, pô. Vamos. Chegou a conclusão que o Sport é campeão. É isso. Foda-se. Esse foi Toma no um cu, troféu Flamengo. criado pela CBF em 1975 para ser o troféu do Campeonato Tá. Brasileiro. Porém, os E aí, times hein? na época não ficavam com a taça definitivamente. Ela retornava para o cofre depois da volta olímpica. Mas ficou decidido que o troféu original, o único produzido, seria dado para premiar o primeiro clube do Brasil, a partir de então, a ser tricampeão consecutivo do Campeonato Brasileiro. Ou ao primeiro que vencesse 5 vezes alternadamente. Ah. O São Paulo acabou conquistando ela das 2 maneiras, pois venceu o Ah, Tri isso. em 2006, 7 e 8. Eu gosto de São Paulo, mas São Paulo é muito grande, velho. Em título, velho. Bizarro, né? Que Sendo loucura. 2007 seu 5º título Que brasileiro. loucura, velho. Portanto, o troféu foi entregue ao São Paulo em 2011. Mas Tá. o Flamengo Olha lá, entrou com uma ação sempre judicial esse time pra de que merda, fosse velho. entregue a ele. Porque Puta se que eles fossem pariu. considerados o campeão de 87, eles seriam o primeiro pentacampeão de forma alternada. Sendo assim, em 2012, o São Paulo foi obrigado a devolver o troféu para a CBF. Em 2024, com o STF derrubando o recurso do Flamengo e considerando só O Xandão odeia o Flamengo, caralho. Mano, pô. Pelo menos alguém que odeia, velho. Que isso? o Sport como campeão Aí. de 87, Falando. a taça, em tese, deveria voltar a ser do São Paulo.
mas por enquanto ela segue em posse da Confederação Brasileira, Ih. que ainda não decidiu o que Porra. fazer com ela. CBF também é uma. Tá. Vou dar pra São Em Paulo, ó. 1986, aconteceu mais um episódio de desorganização no Campeonato Brasileiro. Xiii. A CBF, naquele ano, decidiu simplesmente juntar as séries A, B e C no mesmo campeonato. Boa. Por que não, né? Não, Nesse ainda é ano, bom, ainda é bom. Tivemos 80 clubes disputando o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. O campeão daquele ano acabou sendo o São Paulo, que venceu o Guarani. Aí, caralho, bizarro, São Paulo é muito doido. E esse foi o campeonato que deu início a toda aquela treta de 87 e a criação do Clube dos 13. AD, hein? Se tem uma chama aí, só comece. 2025 começa agora. Santander. O Clube dos 13 foi uma organização que defendia os interesses dos principais times do futebol brasileiro. Ah, Como eu disse previamente, o clube foi fundado em 87 para organizar o 87. Campeonato Brasileiro daquele ano após a desistência da CBF. Como o próprio nome diz, surgiu com a junção dos 13 maiores do país. Mas anos depois, foram sendo incorporados novos clubes associados. Em 1997, Coritiba, Goiás e Sport passam a fazer parte do grupo. 2 anos depois, entram Atlético Paranaense, Guarani, Portuguesa e Vitória. Apesar de ter se tornado o Clube dos 20, o nome se manteve como Clube dos 13. No ano de 2000, após a CBF novamente desistir de organizar o Campeonato Brasileiro, foi o Clube dos 13 que assumiu a organização daquela que ficou conhecida como Copa João Avelange, que vai beleza. ser explicada mais pra frente do iceberg. Fora isso, o clube também era aquele que negociava os direitos de transmissão do campeonato e os regulamentos com a CBF. Seu fim veio em 2011, por conta de várias brigas políticas que foram fazendo com que os clubes associados fossem saindo. Melhor e pior campanha. A melhor campanha da história do Brasileirão por pontos corridos foi do Flamengo em 2000. Esse time desgraçado, velho. Esse time aí não tinha como não, velho. Olha o Santos. Esse time não tava no. 19. Ele conquistou impressionantes 90 É bizarro. pontos ao longo das 38 rodadas, sendo 28 vitórias, Olha isso. 6 empates e 4 derrotas só, velho. Vale destacar a campanha do Cruzeiro em 2003, Aí não. que alcançou os 100 pontos. Mas na época, tinham 24 clubes na primeira divisão. Por Chupa. isso, a campanha do Flamengo é a melhor por ter melhor aproveitamento. Já a pior campanha da história é da Chapecoense em 2021. A Nossa, Chape 15 conquistou apenas pontos, velho. 15 pontos, com Uma vitória, Uma 11 vitória, empates velho. e 25 derrotas. Essa vitória foi apenas Ah. contra o Bragantino na 20ª Bragantino é uma merda mesmo, não tem jeito. rodada. A melhor Puta campanha que na pariu. Série B é do Corinthians, em 2020, Ah, é o Corinthians aí, fez ó. 85 pontos. Já a pior é do Duque de Caxias, que Olha o em Duque de 2011 Caxias. conquistou somente 17 pontos. 2 vitórias. Campeão Durante a história do invicto. Campeonato Brasileiro, tivemos 6 títulos conquistados de forma invicta, mas 5 desses nem eram considerados campeonatos brasileiros até 2010, e são campanhas com pouquíssimos jogos disputados. A exceção é o título vencido pelo Inter em 1979, Olha o Inter, ó. que teve 16 vitórias e 7 empates. Um feito Caralho. impressionante que desde então o Inter nunca mais ganhou um campeonato brasileiro. Aí. 41. Não é 41, Essa acho. é a maior goleada da história do campeonato. Caralho. 10-1. Um Tiradentes do Piauí, em partida válida pelo Brasileirão de 1983. Teve outro placar com essa mesma diferença de gols, que foi a vitória do Vasco, Ó o Vasco. 9-0 contra Ó, o velho. Analuso em 1984. Ó, meu no Deus. ano seguinte. Mas se contarmos todas as divisões, a maior goleada se torna Brasiliense 10, 0 Interporto, pela 10 a Série B de 0. 2023. Camada 2. Águas rasas. Casa Sandro Esse é um Hiroshi. tópico que se relaciona com vários outros dessa camada. Sandro Hiroshi foi um atacante que se destacou no Campeonato Paulista de 1999 pelo Rio Branco de Americana. Foi assim que ele chamou a atenção do São Paulo, que o contratou na disputa do Brasileirão daquele ano. Porém, foi descoberto que a data de nascimento dele Meu tinha sido Deus. alterada. Constava que ele tinha Olha. nascido em 1980, Era na merda. realidade ele era de 79.
Isso para que ele pudesse disputar um torneio juvenil anos antes, em 94, cometendo o famoso gato. Mas esse nem foi o maior problema. O que pegou mesmo foi uma pendência financeira entre Tocantinópolis e Rio Branco, os times anteriores dele, o que impediu o jogador de se transferir e ser escalado. Ah, Ele já tinha atuado em 2 partidas pelo São Paulo, a goleada por 6 a 1 sobre o Botafogo, Botafogo ameaça. 2-2 com o Internacional. Quando isso veio à tona, os times foram na Justiça Desportiva cobrar pelos pontos das partidas. E com isso, o Botafogo, que tinha sido rebaixado, ganhou 3 pontos e escapou da degola. Olha a merda. Indo pra lá o Gama, que não tinha nada a ver com isso e ficou pé da vida. Caramba, eu tô de Entrando ponto. na Justiça Comum contra a CBF para reverter a situação. E os tribunais deram um ganho de causa ao clube de Brasília. Por Toma. conta disso, a CBF se viu entre 2 decisões conflitantes na justiça e ficou impedida de realizar a primeira divisão do ano de 2000, porque era impossível que o Meu regulamento Deus. atendesse às 2 decisões. Sandro Hiroshi, o pivô de tudo isso, foi punido com 180 dias sem poder Ai. entrar em campo por conta da maracutaia com a idade, mas teve apoio e permaneceu no São Paulo até 2002. Vamos ver o time que ele foi. Tocantinópolis, Rio Branco, São Paulo. São Paulo, Flamengo, Figueirense, Alzazira, Guarani, Daengo, FC, Xingunan, América de Natal, não é Natal? Não sei, acho que é. Eu não sei falar. Santo André, Red Bull, Brasil, Rio Branco. O lugar que fez mais gol foi esse dois aqui, fez 10 gols, né? 5 no Guarani, fez 6 no São Paulo. Pura, Passou a rodar pelo mundo da bola. Copa João Avelanche. Como a CBF tinha sido impedida de organizar o Campeonato Brasileiro de 2000, quem ficou encarregado de realizar o torneio Clube do foi Cé. o tal Clube dos 13. O torneio recebeu o nome de Copa João Avelange, sendo essa a solução mirabolante para os problemas que a CBF tinha se metido. Para começar, todas as 3 divisões foram unificadas em uma só. Era uma salada com 116 clubes divididos em 4 módulos, que se cruzavam em um mata-mata para decidir o campeão. Esse cruzamento de módulos nos permitiu ver o modesto Malutron entre os melhores do país. Quem? Vale dizer Malutron? que esse torneio não teve rebaixamento e tivemos muitas polêmicas quanto à formação dos módulos. Porque o módulo azul, equivalente à primeira divisão, contou com a presença de Bahia, América Mineiro Uai. e Fluminense, que não tinham subido para a Cara. primeira Fluminense, primeiro em Série C? Que isso, Fluminense? divisão, portanto não deveriam estar lá. Fora Gama e Botafogo, que também não desceram. Esse foi o campeonato brasileiro mais desorganizado da história. E olha que a concorrência é bem grande. E foi a gota d'água para começar a se pensar em um formato mais estável, que seria os pontos corridos implementados em 2003. Fluminense subindo da Série C pra A, isso é Em loucura. 1997, o Fluminense foi rebaixado para a segunda divisão. Fluminense, Em 98, caiu de novo para a Série C. Na época, a última divisão do futebol brasileiro. E paralelamente com toda essa treta do caso Sandro Hiroshi em 99, o Fluminense conseguia se sagrar campeão da Série Olha, C. ó, campeão. Portanto, B. deveria retornar B, né? à segunda divisão, correto? B. Errado. Como já Uai. explicamos aqui, a organização daquele Brasileirão passou para o Clube dos 13, cujo Fluminense era um dos membros. Assim sendo, ele foi um dos beneficiados e saltou da terceira divisão Vai ficar fácil. para a primeira, pulando a segundona. Deve. Apesar desse salto, Tá devendo a Série B. o Fluminense foi muito bem na Copa João Avelange, ficando em terceiro lugar do seu módulo e sendo incorporado de forma definitiva à primeira divisão de 2001. Olha aí, ó. A final da famigerada Copa João Avelange foi disputada entre Vasco da Gama e o o atual Vasco. desconhecido São Caetano. Então, em que na época São Caetano é grande, tinha tá? 10 anos de idade e vinha do módulo equivalente à segunda divisão. A partida de ida em São 1 a 1, Paulo Parque terminou Antártico. empatada em 1 a 1, e o jogo da volta estava sendo disputado em Ô, São Januário. Paulo. Mas com 23 minutos do primeiro tempo, Romário sentiu uma lesão e foi Romário. substituído.
E quando ele estava saindo de campo, houve um tumulto na torcida vascaína que fez com que o Alambrado Caralho, olha a merda, olha a merda. Sempre é o Vasco, não tem jeito. O que dizem é que 2 integrantes da organizada começaram a discutir e eventualmente teria chegado um terceiro que puxou uma arma. Que isso? Que somado à superlotação do estádio, 021, né? 021? 021, né? fez o Alambrado ceder. A contagem de feridos chegou a 160. Ei. Por sorte, não houve mortes. O jogo foi encerrado ali mesmo. Eurico Miranda defendeu que a partida fosse reiniciada, mas o governador do Rio deu ordens para não retomar o jogo, pois não havia condição de Olha o Eurico Miranda. brasileiro naquela situação. Olha ele, olha ele, olha ele. Claro que tinha policiamento, segurança, atendimento médico, mas esse governador é frouxo e Pô, incompetente. olha a merda que ele fala, velho. Não manda aqui no Vasco. Ih. Mas infelizmente nós precisamos da garantia da PM. Porque se nós não precisássemos da garantia da PM, pois é, tem que perguntar ao governador. O governador tem que resolver quem comprou ingresso, como é que vai fazer. Ele não quer saber disso. Os jogadores do Vasco tinham, inclusive, olha. voltar pro campo, pegar a taça e dar a volta olímpica. Esse cara deu volta olímpica, velho. Encerrado em 0-0, o Vasco seria o campeão. Acabou o jogo. Olha o gênio. Nós empatamos lá, 0-0 seria nosso, se terminasse o jogo. E ambas as partes queriam jogar, e não sei por que motivo, não houve o final do jogo. Na minha concepção, bem acertado isso. Até porque psicologicamente não haveria condição. Já que 0-0 do Vasco, o Vasco é campeão. A taça do Vasco. Foi 0-0, quanto é que foi o jogo? Encerrado quanto o jogo? E 0-0 é de quem? Não, 0 é de quem? Foi marcado um julgamento para se decidir como proceder. E ficou decidido que seria realizada uma nova partida em janeiro de 2001 no Maracanã. Caralho. São Januário estava rejeitado. Mas essa decisão era muito prejudicial para o São Caetano. Afinal, os destaques do time já estavam negociados e não teriam mais contrato com a equipe na data da partida. O São Caetano, inclusive, cogitou entrar na justiça para ser declarado campeão do torneio, alegando que o regulamento da João Avelange determinava que o time responsável pela paralisação da partida deveria ser declarado perdedor. Mas nada foi feito e a terceira partida foi realizada mesmo assim, com o Vasco se sagrando campeão após bater o Azulão por 3-1. E Romário, que tinha saído do campo no jogo cancelado, começou jogando e fez um dos gols da vitória vascaína. O baixo. Vasco SBT. Ainda falando da final do Avelange, Eurico Miranda tinha ficado muito bravo com a forma que a Globo tinha feito a cobertura do desabamento do Alambrado. Vou falar baixinho aqui, a Globo é uma merda. São Januário. E ele decidiu então provocar a emissora. E como ele fez isso? Bom, o Vasco entrou em campo na partida decisiva. Cara, é muito doido, velho. Imenso do SBT estampado na camisa. Cara, é doido, velho. Nem o SBT sabia. Olha isso, cara. Escreveu como uma homenagem. E isso, evidentemente, foi uma oportunidade de prestar uma homenagem ao SBT. Acredito que eles não esperavam. Eu vou colocar o SBT na camisa e eles não me pagam nada. Caralho, que loucura, velho. Transmitir a partida para todo o país. E segundo a torcida vascaína, essa foi uma declaração de guerra para a emissora. Depois disso, sim, a emissora deu o Vasco. Deu. Já fazia várias merdas. Deu o Vasco. Que tinha e ainda tem grande... Não sei se foi o Euriquinho, filho do Eurico Miranda, ou alguém que deu essa ideia. A frase foi assim: bem que a gente podia fuder a Globo. Olha essa frase, viado. Olha essa frase. Frase pra ser lembrada. Bem que a gente podia fuder a Globo. Poder no futebol brasileiro. E que desde então passou a prejudicar o Vasco. Sidão, craque. O Santos Cara, a maior covardia da história. venceu o Vasco por 3-0 em uma partida maior covardia, velho. Sidão, velho. Do goleiro Sidão. A Globo tradicionalmente distribui um prêmio nos jogos que transmite, o craque do jogo. Porém, a decisão de quem era o melhor jogador da partida era feita de forma totalmente online em votação popular. E de forma irônica, o goleiro Sidão foi eleito com 90% dos votos o craque daquela partida, gerando uma situação desconfortável para a repórter que teve que entregar o troféu. É inacreditável isso aí. Eu tava vendo esse jogo num dia, mano. Caralho, mano, deu muita vergonha, mano. Posteriormente, a Globo foi processada e teve que indenizar o jogador pelo acontecimento. Pô, foi como?
O final do Campeonato Brasileiro de 2013 foi marcado por uma polêmica coincidência na última rodada que selou o destino de um clube que até hoje não se reencontrou. No dia 7 de dezembro, o Flamengo escalou o lateral André Santos Puta que no duelo pariu. contra Olha o Flamengo de novo aí, ó. Porém, o jogador tinha sido expulso na final da Copa do Brasil e, portanto, estava suspenso e não poderia atuar. Outra Ah, partida importante nessa história aconteceu no dia seguinte, no dia 8. Grêmio e Portuguesa empatavam em 0-0 em um jogo que até então não valia absolutamente nada, porque a Portuguesa já tinha escapado do rebaixamento na rodada o anterior. Vascaíno aí. Mas o problema se desenhou quando no segundo tempo Meu Deus, a a Portuguesa meu- fez a pior substituição da sua história. Mas eles só saberiam disso dias depois. Everton entrou no lugar de Wanderson. Meu A questão Deus. é que Everton também estava suspenso. Tinha sido expulso na 36ª rodada e não Puta que poderia pariu. Os resultados daquele dia rebaixavam Náutico, Ponte Preta, Vasco e Fluminense. Porém, descobriu-se que 2 atletas tinham sido escalados de forma irregular naquela mesma rodada. Portanto, o Flamengo, Olha, com a escalação olha, ó, irregular ó. de André Santos, perdeu 4 Olha. pontos. Era pro Isso Flamengo cair, entrava viado. na zona de rebaixamento, tirando da forca o seu rival Fluminense. Posteriormente, foi julgado que Everton, da Portuguesa, também havia sido escalado irregularmente, fazendo com que a Portuguesa Olha a perdesse Portuguesa. 4 pontos e salvasse o Flamengo do rebaixamento. A Caralho, o torcida Flamengo é da muito Portuguesa aceita sortudo, esse viado. cenário até hoje, o que é compreensível, pois o time nunca mais conseguiu retornar e apenas vagou no limbo do futebol brasileiro por anos. Existem diversas teorias que afirmam que, na realidade, a escalação de Everton foi proposital Ih! e orquestrada para salvar o Flamengo do rebaixamento em troca de uma compensação financeira. Será? Será, viado? Caralho, mano. Isso é muito. Quer fazer isso, viado? Cara, é muito doido. Eu não acredito, Nunca foi não, velho. encontrada nenhuma evidência disso. Ah, mas sei Todos os lá. envolvidos negam qualquer acusação do tipo. Tudo indica que foi incompetência mesmo. Ah. Sei não, velho. Vindo de Flamengo, pai. A Batalha dos Batalha Aflitos. se refere ao duelo decisivo da Série B de 2005 entre Grêmio e Náutico, realizada no Estádio dos Aflitos. O Grêmio precisava de um empate para subir ou uma vitória para ser campeão. Já o Náutico só queria saber da vitória, que o faria subir ao lado do Santa Cruz no quadrangular final. A situação financeira do Grêmio era tão ruim que, caso eles não subissem, existiam chances reais do clube decretar falência. Caralho. No primeiro tempo, o Oh. Náutico já desperdiçou um pênalti. Na segunda etapa, o Grêmio teve um jogador expulso e logo em seguida, Caralho. outro pênalti marcado a favor dele. Ah, calma aí. Foi então que os jogadores do Padrão. Grêmio, indignados, Padrão. partiram pra cima da arbitragem. Meu O que resultou Deus. na Mais entrada um. da polícia e na Mais um expulsão de expulso. 3 atletas gremistas. E Mais só um foram expulso. 4 porque Toma. isso evitaria no fim do jogo. A partida parecia impossível de se vencer. 7 contra 11, com um pênalti para ser cobrado. Caralho. Impossível Moleque. pra qualquer um. Imagina o torcedor do Grêmio nessa hora, viado. Cara, ele queria matar o cara. Juiz. Não pro imortal. O O jogador. goleiro Galato defendeu Toma. a liderança e no Caralho. contra-ataque, o atacante Anderson, de 17 Zessa. anos, carrega a bola sozinho e marca o gol que dá o título da segunda Moleque. em uma das partidas mais Moleque, imagina um épicas da torcedor do história Grêmio. esporte. Moleque. Moleque. Eu ia morrer. Com galo, velho. Eu acho que eu ia. Sei lá, eu acho que eu ia morrer, velho. Partei. 17 anos, velho. O imortal. Ah, são foda. O Grêmio tá fazendo uma façanha extraordinária, uma façanha que não tem na história do futebol mundial. 37 minutos, 37 minutos, 37. Moleque, conseguiu segurar, velho. Faltava muito tempo ainda, tá? Nós já falamos do Internacional sendo campeão brasileiro invicto. Mas e o Atlético Mineiro? que Ah, em não, 1957 foi vice-campeão brasileiro invicto. Sempre é o Galo, velho. Olha isso. O Atlético venceu 17 jogos e empatou 4. Olha lá, olha lá. Porém, na final contra o São Paulo, o Olha lá. 0x0 persistiu durante todo o tempo regulamentar e toda a prorrogação, o que levou a disputa para os pênaltis, onde o São Paulo saiu vencedor por 3-2. Olha lá, foi igual no. Acho que na Libertadores 2021.
Ah, não, não sei. Eu já estaria falando merda. Eu vi um bagulho, tipo assim, o Galo meio que invicto, assim. Não sei se foi na mata-mata ou fase de grupo junto com a mata-mata. O Galo não tinha perdido pra ninguém, pô. Pra ninguém, acho que não falou. Se consagrando campeão brasileiro. Eu vi do E Palmeiras, detalhe, né? nesse mesmo ano, o Botafogo Tava também invicto, foi velho. eliminado invicto. Ele caiu na Loucura. terceira fase, perdendo a vaga pro próprio Atlético Mineiro. Olha lá, Porque olha lá, só se olha lá. classificava um time por grupo. Fica a curiosidade que o campeão Toma. São Paulo sofreu 4 derrotas ao longo Olha do isso, torneio. caralho, mano. Vai se fuder, mano. O Galo só não pode, viado. A última vez em que tivemos a presença de todos os campeões brasileiros juntos na mesma edição da primeira divisão foi em 2001, justamente no ano que consagrou o último campeão inédito até hoje, o Atlético Paranaense. Olha lá, olha lá. Esse é um conjunto de operações em andamento realizadas pelo Ministério Público de Goiás para investigar organizações criminosas ligadas a apostas esportivas que aliciam jogadores de futebol para cometer pênaltis ou levar cartões amarelos em troca de grandes valores em dinheiro. Ao todo, já foram investigadas mais de 10 partidas nos anos de 2022 e 2023 Olha, olha, olha. em que houve manipulação. Aí, ó. Vários jogadores já foram É máfia. citados no processo. Grande parte foi afastada de seus clubes, sendo um dos maiores escândalos recentes do futebol brasileiro. Caralho, olha esse cara, velho. O cara é muito doido, ó. Cuidado Bauman, Gabriel Tota, Vitor Ramos, Igor Carius, Paulo Miranda, Fernando Neto, Matheus Gomes, Romário. Aquele? Não, não é aquele, né? José, Mateuzinho, Gabriel Domingos, Alan Godoy, André Queixo, Igor Capitão, esse do Capitão é inacreditável. Paulo Sérgio, Nino Paraíba, cara, o Nino Paraíba, mano. Acho que o Alisson Manga é mais bizarro porque ele tava muito bem, viado. Ele fez essa merda, velho. Brasileiro, que coloca em Caralho. xeque muitos resultados desses últimos anos. Santos salvou o Palmeiras do Em rebaixamento? 2014, em pleno centenário, o Palmeiras lutava contra a terceira queda no campeonato. Pô, isso é loucura, Na hein? última rodada, com um empate frente Olha ao lá. Atlético Paranaense, o torcedor palmeirense se via Henrique numa Dourado, torce pelo pênalti. Santos, pois uma vitória do Vitória jogaria o Verdão na segunda divisão nacional. E o Pô, e o Santos, né? posteriormente, se provou um grande amigo do Palmeiras, venceu o Vitória por 1-0 com gol de Thiago. Santos tá Mineiro. Mano, olha isso, velho. Santos ganhou o jogo no final, cara. Sim, no acréscimo, né, Tom? Finais da partida. Gol esse muito comemorado pela torcida alviverde no Allianz Parque, que teve seu centenário salvo pelo Santos. Pô, isso é inacreditável. E é papo de deixar o jogo. O futebol brasileiro não é muito conhecido por ser rentável e seguro para times menores. Ah. Por isso, infelizmente, muitos times que já disputaram o Brasileirão não existem mais. É. Daqui destacam-se Atlético Sorocaba, que jogou contra a Coreia do Norte, Colorado e Pinheiros, que se juntaram para formar o Paraná Clube, o J. Malucelli, mencionado agora há pouco no vídeo, também o Guaratinguetá, que uns anos atrás estava na elite paulista, e Casa e Novo Horizontino, que faliram e ressurgiram, mas oficialmente não são o mesmo clube que antes, o Ceni, do Mato Grosso do Sul, que não tem nenhuma ligação com o Rogério Ceni, talvez sejam primos distantes, quem sabe, e eu não sei mais o que falar, mas dá isso. tempo para todos passarem pela Tocantins tela. de Palmas. Realmente, olha, são muitos times, muitos mesmo. Máfia do apito. É máfia! O Brasileirão de 2005 ficou marcado por um escândalo de manipulação de resultados que ficou conhecido como Máfia do Apito. Foi descoberto que apostadores pagavam ao árbitro Edilson Pereira de Vagabundo, Carvalho, vagabundo. que era árbitro FIFA, para garantir resultados específicos em jogos onde tinham apostado. Outro árbitro, Paulo José Danelon, também Vagabundo também. Foi então que o STJD decidiu anular 11 partidas daquele campeonato brasileiro, Não, tô ouvindo. para serem rejogados. E é aí que mora outra polêmica. Em uma dessas partidas, o grampo telefônico pegou o apostador comprando o árbitro para dar vitória ao Corinthians. Só que o Corinthians perdeu aquele Sempre é o Corinthians. O Corinthians é uma merda. levantando suspeitas de que o árbitro fazia jogo duplo, vendendo o resultado para dois lados em diversas partidas. Ih! O campeão, caso os resultados Caralho, cortava tivessem pros dois sido lados. seria o Internacional.
Mas o Corinthians estava envolvido em 2 dessas partidas Cara, o anuladas. Corinthians não dá, Uma velho. derrota pro Santos e uma derrota pro São Paulo. Mas quando essas partidas foram refeitas, o Corinthians venceu o Santos e empatou com o São Paulo. Com isso, ele conquistou 4 pontos a mais do que antes e ultrapassou o Colorado. Ou seja, o Corinthians acabou sendo campeão brasileiro. Roubado! Roubado! Isso sem falar do pênalti não marcado que gerou a expulsão de Tinga no confronto direto entre Corinthians e Inter, o que fez explodir ainda mais toda essa polêmica. Porra! O que Foi pênalti ou não foi? Vou votar. Isso sem falar Foi pênalti ou não foi, hein? marcado que Deixa no gerou a comentário. expulsão de Tinga Deixa no comentário. Foi pênalti ou não foi? confronto direto entre Corinthians e Inter. Caralho, foi muito pênalti, verdade. O Ele vai na perna dele, olha lá. Toda essa polêmica. Opa, O que pouco pênalti, se fala claro. sobre o caso é que Edilson Pereira e Paulo José Danelon apitaram diversas outras partidas naquele ano de 2005. Tá. Inclusive um Banfield e Alianza Lima. Mas esses outros jogos nunca foram refeitos, simplesmente porque tinham acontecido no começo do ano, muito antes do caso ser descoberto. Algumas dessas partidas eram muito importantes na parte de baixo da tabela do Paulistão e da Série B daquele ano. Inclusive, o União Ele apertou o galo? Deixa eu ver, vamos ver. Não, ele apertou nenhum jogo do galo, hein? Legal. João de Araras foi rebaixado na última rodada com Edilson no apito. Xiii. Nunca mais voltou, chegando a ficar licenciado do futebol por alguns anos, com muita gente no clube apontando Edilson como um dos culpados. Xiii. Invasão corintiana. Esse foi um acontecimento ocorrido na semifinal do Brasileirão de 1976. Na oportunidade, o Corinthians estava há 22 anos sem vencer nenhum título, Nossa. quando milhares de corintianos se deslocaram de São Paulo para o Rio de Janeiro, naquela partida que ficaria notabilizada por ter sido o maior deslocamento de torcedores de um time visitante na história do futebol mundial. O Porra. número total de torcedores no Maracanã naquele jogo foi de 146.043 espectadores. Estimam-se que cerca de 70 mil destes eram corintianos, que viram seu time vencer nos Mano, pênaltis e caralho, 70 mil é muita coisa, velho. pro Internacional. A quebra do jejum viria apenas no ano seguinte, com a conquista do Campeonato Calma. Paulista frente à Ponte Preta. Eterna Ponte Preta. Alguém precisa contar essa história. Ai, calma aí. Da A pra D O time que em mais 3 rápido anos. caiu da primeira até a última divisão Pensando na F Santa Cruz aí, velho. Nossa, foi o Santa Cruz. que desceu da primeira divisão em 2006, em 2007 caiu da segunda e em 2008 acabou tendo o azar de ficar na enorme zona de times que Caralho, foram velho. movidos para a criação da nova divisão nacional, a Série D. Ou seja, foi rebaixado 3 vezes em 3 anos. Foi da Nossa. elite até o fundo do poço em tempo recorde. Da D pra A em 3 Se anos. teve quem caiu todas as divisões em 3 anos, o Nossa. contrário também aconteceu. CSA? Em CSA? 2016, o CSA subiu como vice-campeão Não da quero Série CSA, pelo amor de Deus, B. né? No seguinte, foi campeão da Série C. Ó. E em 2018, foi vice da Série B. Fala deles, ficando cara. apenas Do CSA. e subindo todas. Infelizmente, ele também só É. ficou um ano na Série A. Mas tudo bem, a gente perdoa. Tá bom. Bom, galera, essa foi a parte 1 do Iceberg. Que Eu vídeo costumo dividir em foda. partes, mas esse vídeo aqui tá muito longo e ainda tem muita coisa pra falar. Então ele vai Que ser dividido em vídeo 2 foda. até talvez 3 partes. Vídeo foda. Esse é o vídeo mais longo do canal disparado e só falamos das 2 primeiras camadas. Então, relaxa que vem coisa boa por aí. Se inscreve no canal pra você ser avisado de quando as próximas partes vão sair. Se inscreve no canal, Se você galera. curtir o vídeo. Gostei do Pediram muito pra eu vídeo. fazer outro iceberg, mas como é um vídeo que dá muito trabalho, eu só consegui fazer agora no final do ano, quando eu entrei de férias da faculdade. Aí. Também por isso que ele tá saindo um pouquinho atrasado. Mas de qualquer forma, foi feito com muito carinho, como sempre. Quero desejar boas festas pra todo mundo. Valeu aí. Agradeço demais pela força que vocês deram ao longo do ano aqui no canal. E se vocês quiserem me dar um presentão de Natal, compartilhe o vídeo, mostre o conteúdo pros seus amigos, que eu vou ficar Qual muito vídeo? feliz. Compartilha o vídeo, galera. Compartilha. Até ano que vem. Valeu!
Tamo junto. Valeu, caralho, que vídeo foda, hein? Ah, se inscreve no canal, que vídeo foda. Pô, deu pra entender pra caralho a história do Brasileirão. Ainda tem a parte 2, né? Já deu pra entender como é que é. Vídeo foda, deixa o like, se inscreve no canal. É isso, se inscreve no canal também, deixa o like. Valeu! Valeu!